Olá, eu me chamo Márcia Berdanha, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos desenhar o Bob Esponja. Eu separei aqui uma imagem dele porque antes a gente vai ver quais são as formas geométricas que compõem o desenho do Bob Esponja para ficar mais fácil na hora de a gente executar esse desenho. Deixa eu diminuir aqui o brilho para ficar melhor para enxergar. Tá. Temos aqui o Sr. Bob Esponja. E o que a gente precisa fazer agora, tá? A gente precisa identificar aqui nesse desenho quais são as formas geométricas que compõem ele. Isso vai nos ajudar na hora de colocar tudo certinho no papel de uma forma mais fluida, tá? Então, quais são as formas geométricas básicas? Vou colocar aqui em cima, tá? A gente tem um quadrado, um círculo e um triângulo. Essas daqui são as formas geométricas básicas. Depois a gente tem as formas geométricas derivadas, que é uma elipse, um retângulo e um formato oval. Então, são essas formas aqui que a gente vai usar para montar o nosso Bob Esponja, tá? Vou apagar essas formas aqui para elas não nos atrapalharem e a gente começar a identificar quais são as formas aqui dentro do nosso personagem, para que a gente possa colocar depois no papel e montar tudo, tá? Então, vamos lá. Aqui no corpo do Bob Esponja, ó, vou diminuir a opacidade aqui um pouquinho, que vai ficar melhor para vocês enxergarem as linhas que eu vou ir colocando. Ó, ficou mais fantasminha ali. Vou pegar uma outra cor aqui também para ficar melhor. E aí a gente vai começar a separar as formas. Eu sempre digo que para a gente desenhar, a gente primeiro precisa desconstruir para construir. E o que isso significa? Isso significa exatamente o que a gente vai fazer aqui. Separar todas as partes, identificar as formas e depois montar tudo, tá? Então aqui, para a cabeça do Bob Esponja, eu tenho um quadrado. O Bob Esponja ele é todo quadradinho, né? Não é à toa que o nome dele é Bob Esponja Calça Quadrada. Então, aqui, para o corpinho do Bob Esponja, eu vou ter um quadrado. Vou fazer de outra cor ali a calça dele. Agora, para a calça do Bob Esponja, eu tenho um retângulo. Aqui eu já tenho a estrutura do corpo, tá? O esqueletinho ali do Bob Esponja. Agora, vamos passar para as outras partes, ó. Eu vou ir trocando de cor para ficar melhor para enxergar, tá? As partes separadas. Agora, a gente tem essa parte aqui embaixo que são das pernas da roupa, né? Da calça do Bob Esponja. Aqui, para essa parte, a gente tem dois quadradinhos. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. As perninhas do Bob Esponja. Eu vou pegar outra cor aqui, peraí. Vou pegar esse laranja aqui. As perninhas do Bob Esponja são retângulos. E os braços também, ó. Um retângulo comprido pro braço. Então, braços são retângulos, nesse caso, um retângulo mais fininho, e as pernas também. Aqui nos bracinhos dele, vou pegar um verde. Nas mangas da blusa, da camisa dele, a gente tem um triângulo, ó. Se a gente fechar aqui, ó, formou um triângulo. E para os sapatos, a gente vai ter um amarelinho.
a gente vai ter o seguinte, ó. A parte de trás aqui do sapato é um círculo e a parte da frente é outro círculo, ó. Um círculo e outro círculo. E o salto é um quadrado. Então, aqui para o sapatinho, a gente vai ter o formato de círculo para as bases do sapato e um quadradinho para o salto. Ó, aqui a gente já tem o esqueleto do nosso Bob Esponja formado, né? A gente sabe que a cabeça é um quadrado, que a roupinha dele é um retângulo, que as perninhas dele também são retângulos, então, tudo formas básicas. Para a mãozinha aqui, ó, vou pegar o vermelho de novo, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um círculo para a palma da mão, já vou fazer as duas palmas aqui, e depois a gente vai ter elipses para fazer os dedos, ó. Esse dedo aqui de dentro, que é o polegar, ele vai ser um pouquinho menor que os outros. Então, aqui um círculo e aqui uma elipse. E agora a gente tem as partes internas aqui do Bob Esponja, que é onde estão os detalhes, né? Então, e aqui nos olhos, por exemplo, na parte interna do rosto, nós vamos ter círculos para os olhos. Os olhinhos do Bob Esponja, eles são bem juntinhos, ó, quase grudadinhos um no outro. Então, a gente tem esse formato de círculo para os olhos. E as partes internas do olho também são em formato de círculo, ó. O nariz dele é bem parecido com o formato oval, parece uma gotinha. E as laterais aqui das bochechinhas, elas são semicírculos, ó. Então, aqui no nariz, a gente tem um formato oval pro nariz, ao contrário, né? Esse narizinho, ele tá ao contrário, só que aqui embaixo, no caso do nariz, não tem essa parte, né? Opa! Ele é só assim, mas lembra muito uma forma oval. E para a boca, a gente tem um semicírculo, aqui, uma linha mais curva, e depois um outro semicírculo grandão para fazer a boca. Aqui dentro a gente tem quadradinhos para os dentes e semicírculos para a língua. Vamos colocar aqui, quadradinho para o dente e círculo para a língua. E aí, então, a gente tem o Bob Esponja todo desmembrado, né? A gente tem essa parte quadrada, parte retangular, parte com círculos, e aí tá tudo aqui, cada pedacinho do Bob Esponja correspondente à forma geométrica que é utilizado para fazer. Então, vamos colocar isso daqui no papel, vamos ver como é que fica? Aqui, nesse primeiro momento, a gente tá fazendo tudo sem muito detalhe, tá? Então, por exemplo, essa parte de fora aqui do Bob Esponja, do corpo dele, ela é toda ondulada, ela não é bem quadrada. Só que no nosso rascunho, a gente vai fazer tudo bem quadradinho e depois a gente vai melhorando, tá? Então, vamos começar pelo corpinho do Bob Esponja. Para o corpinho dele, a gente já sabe que vai usar um quadrado. Deixa eu ver se tá focando bem aqui. Então, vamos lá começar a desenhar nosso quadrado para o corpo. Muito importante nessa parte do desenho, aonde a gente vai fazer o rascunho, que tudo seja bem leve, sem apertar muito o lápis.
para não marcar muito a folha e para que depois a gente consiga colocar os detalhes e apagar o que for preciso sem comprometer o nosso desenho, tá? Então, começamos aqui com o quadrado do corpo do Bob Esponja, assim como a gente viu ali no nosso esqueleto. Tá? Então, aqui a gente tem o corpo dele. Vou até colocar aqui do lado, ó. Corpo. E agora, a gente vai fazer a parte de baixo, que são as pernas, né? E a calça. A calça dele é um quadradinho, um retângulo, né? Que é mais comprido. Esse retângulo, ele não vai começar exatamente no final aqui do nosso quadrado para fazer as pernas, tá? A gente vai dar um espacinho, vou apagar aqui. Um espacinho, ó, vai deixar um pedacinho ali sobrando, ó. E aí, sim, a gente vai puxar a calça dele. Vou pegar aqui de novo a nossa referência. E aí, a gente tem quadradinhos para as pernas da calça. Aqui também a gente vai deixar um espaço entre os dois, né? Não é um grudadinho no outro. Então, a gente vai deixar um espaço aqui no final dos dois lados e também um espaço no meio. Aqui, se tu sentir dificuldade em alguma parte, tu pode voltar o vídeo, repetir e pausar nas partes que tu precisar, tá? Então, temos ali a estruturinha. Agora, para as perninhas, como a gente viu aqui no nosso esboço, no nosso planejamento, a gente tem retângulos para as perninhas. Então, retângulos para as perninhas. Ele tem as perninhas compridas, mas não muito compridas. E tem o detalhe aqui nas pernas da meia, tá? A gente primeiro vai fazer toda a parte do esqueleto dele, e aí depois a gente se preocupa com esses detalhezinhos, tá? Então, não se preocupem que vocês não vão ver agora ainda a meia no pé dele. Já vamos para essa parte aqui do sapato, e aí a gente tem um círculo saindo aqui de trás da perninha dele. E um outro círculo que vai mais ou menos por cima dele, ó. Vai ficar assim mesmo, passando um por cima do outro e não tem problema. Depois a gente vai apagar, lembra que esse aqui é só um rascunho, ó. Aqui a gente já vai fazer o detalhe aqui do pezinho, como se estivesse dentro do sapato. E aqui embaixo a gente já vai fazer aquele quadradinho do salto, ó. Uma coisa muito interessante aqui é que no sapato dele tem um brilho. E aí a gente pode marcar esse brilho ali no sapato já, que é para quando a gente for colorir a gente não esquecer que ele existe, tá? Então a gente pode colocar aqui já, ó, um círculo do brilho do sapato. Agora, o outro pé. Pode ser que não fique exatamente igual um pé do outro, tá? E tá tudo certo, não precisa se preocupar com isso por enquanto. Aqui a gente tá fazendo um treino, aprendendo a desenhar o Bob Esponja, então pode ser que algumas coisas não fiquem exatamente bem certinhas e não tem problema nenhum. Se vocês prestarem atenção aqui no desenho, é que agora tá com as linhas. Os pezinhos, eles não são perfeitamente iguais, não, tem umas diferenças. Então, se até no desenho original tem uma diferença de um pé para o outro, no nosso desenho tá tudo certo, também pode ter. Então, vamos lá. Círculo aqui atrás. Outro círculo para a parte da frente do sapato. Quadradinho para o salto. Já lembra de botar essa linha aqui embaixo para o pé ficar dentro do sapato. E o círculo aquele para fazer o brilho. Ótimo. Agora já vamos começar
com as outras partes. Vamos fazer os bracinhos dele? O bracinho é o seguinte, aqui a gente pode analisar as proporções da nossa referência, tá? Esse triângulo aqui, que é da manga da roupa, ele tá quase chegando aqui no finalzinho do corpo dele, tá? Bem pouquinho pra cima, ó. Então, a gente pode repetir isso. A gente tem o corpo dele aqui, e aí esse triângulo, ele vai quase lá no finalzinho do corpo e fecha. E aí, a gente tem os bracinhos dele. Os bracinhos não, né? A manga da camisa. Agora, para os braços, a gente também pode prestar atenção numa coisa, ó. O bracinho começou ali no nosso triângulo e ele vai até o final da calça do Bob Esponja, ó. Então, esse retângulo, ele começa no triângulo da manga da camisa e ele vai até a linha da calça dele, ó. Então, vamos repetir aqui. Começa lá no triângulo e vai até aqui a linha da calça. E a gente vai fazer os dois e depois a gente vai fazer a mão. Pra mãozinha, lembra que eu tinha dito que a gente vai usar círculos, né, para fazer a palma da mão. Então, aqui a gente faz um círculo no final desse retângulo, outro círculo. Aqui a gente vai tentar deixar esses círculos, os dois do mesmo tamanho. Mas, se não der, tudo bem. Se ficar um pouquinho maior que o outro, não tem problema. Então, temos os círculos das mãos. E agora, a gente também viu que para os dedinhos, a gente usa elipses. Eles são formados por elipses. Então, a gente vai reproduzir aqui. Ele tem 4 dedos, tá? Então, eu posso começar aqui pelo polegar, para ficar mais fácil. E aí, depois, eu vou fazendo o restante, ó. Esse dedinho do meio aqui, ele é maior e mais fininho que os outros, pelo menos ali na referência. Ó. E aí, eu vou tentando deixar tudo mais ou menos parecido. E se tiver alguma diferença, não tem problema. Ó. Mãozinhas prontas. Agora, vamos passar para as partes onde a gente tem detalhes, né? Porque isso aqui é só o esqueleto. Então, vamos lá. Para fazer o rosto, a gente usa 2 linhas. Uma vertical e outra horizontal. A linha vertical, ela é aquela linha que fica em pé. Então, quando a gente tá em pé, a gente tá na vertical. E aí, a gente vai traçar essa linha bem no meio desse quadrado, ó. Presta bem atenção aí e tenta colocar mais no meio possível, tá? Pode colocar até lá embaixo, passando da calça. Lembrando, o que é isso aqui? Um rascunho. Então, ele precisa ser leve, sem apertar muito o lápis, para que a gente possa apagar depois, tá? Aqui, vocês estão conseguindo enxergar a minha linha aí, porque eu preciso que vocês enxerguem, tá? Mas se eu estivesse desenhando um desenho para mim, essa linha aqui, ela ia estar quase sumida aqui, quase não ia aparecer. Então, é isso que eu quero. Quanto mais levinha, ó, pode ver que aqui ela tá bem clarinha, melhor, porque, ó, depois ela apaga com muita facilidade, tá? Então, linha vertical e agora uma linha horizontal. Essa linha horizontal, ela também é no meio, só que agora ela é uma linha deitada. Então, eu vou prestar atenção aqui no meu quadrado, vou tentar achar o meio e aí vou colocar uma linha aqui. E aí, essa linha do meio, essas 2 linhas aqui, elas vão me orientar para quê exatamente? Vou pegar aqui, ó, meu Bob Esponja, e aí eu vou mostrar para vocês, ó. Vou pegar outra cor aqui de... Aqui. Ó, vou traçar uma linha aqui no meio. E outra linha
aqui no meio. Essa linha da horizontal, ela é a linha dos olhos. Pode ver que os olhos, eles ficam em cima dessa linha, ó. E o nariz, ele fica em cima da linha, no meio dos olhos, bem na linha vertical, tá? Então, essas duas linhas, elas vão nos ajudar a posicionar os olhos, o nariz e a boca, tá? Então, quando a gente for desenhar um rosto, isso vai ser extremamente útil, tá? Então, vamos lá. Os olhos do Bob Esponja, eles são bem juntinhos, né? A gente já tinha visto isso. Então, a gente vai tentar reproduzir da melhor forma possível aqui esses olhinhos. Então, vamos lá. Em cima da linha, a gente vai ter o nosso círculo. Lembrando que pode ser que esse círculo não fique perfeito, que ele não fique bem redondinho. Vocês estão vendo o meu bem redondinho aí? Porque eu faço bastante isso, então eu já tenho uma certa prática. E aí pode ser que da primeira vez não fique tão redondinho, tão certinho, e não tem problema. É só ir treinando que vai ficar bom. Vou até aumentar aqui um pouquinho, que eu achei que ficou muito pequenininho. Ok. Agora, aqui dentro desses círculos, tem outros círculos. Só que se a gente prestar atenção, o Bob Esponja, ele não tem o olho bem no meio desse círculo, né? Ele tem o olho um pouquinho mais para dentro. O olhinho dele é quase no final do círculo, aqui quase encontrando o nariz. Então, a gente vai fazer esses círculos do olho mais próximos aqui do meio, ó. Não precisa encostar nessa linha aqui do círculo do olho, tá? Mas pode ser pertinho, ó. E aí, aqui dentro, agora sim, bem no meio, a gente tem aquele círculo preenchidinho ali para fazer a pupila do olho dele. Aqui, para completar o olho, a gente já pode fazer os cílios. Os cílios também são retângulos, ó. E eles são preenchidos. A gente já pode preencher tudo isso aqui. E aí, a gente já tem o rostinho dele tomando forma, ó. Agora, pro nariz, deixa eu só ver se tá focando aqui para não atrapalhar vocês, pronto. Agora, pro nariz, a gente tem aquele formato de gota, que ele é bem no meio dos olhos, em cima dessa linha aqui, tá? Então, bem no meio dos olhos, a gente tem o narizinho do Bob Esponja. Aqui as linhas, elas ficaram todas se encontrando, né? Não tem problema. Lembrem que isso é um rascunho e que o rascunho, ele é meio bagunçadinho mesmo. A gente resolve tudo depois lá no final. Agora, vamos para as bochechinhas dele. As bochechinhas são aquele semicírculo aqui do lado. E elas também, ó, elas estão dentro do olho. Pode ver que elas começam aqui em cima da linha e elas passam lá para dentro do olho, ó. Por que que tá assim? Por que que é desenhado assim? Porque as bochechas, elas estão na frente dos olhos, né? Então, é normal que elas fiquem assim em cima quando a gente tá fazendo o rascunho. Aqui dentro, a gente tem 3 bolinhas, que são 3 pequenos círculos, ó. E aí, a boca, ela começa aqui dentro. A gente vai ter um risquinho de cada lado ali dentro. E agora, a gente vai puxar uma linha que vem desse risquinho até esse risquinho. Lembra que essa linha, ela não é uma linha reta, ó. Ela é uma linha mais curvada, como se a gente fosse desenhar um semicírculo, ó. Então, mais curvadinha. Então, vamos lá. Vamos sair daqui e levar essa linha até o outro lado, ó. Linha de sorriso mesmo, né? Se a gente fizer ela muito retinha, não vai parecer que ele tá sorrindo. Então, por isso que ela é mais curvadinha desse jeito. E aí, agora, a gente faz
aquele outro semicírculo grandão aqui embaixo. Para terminar a boca, ó. Pronto. Olha só como o rascunho é importante. Eu não gostei muito do jeito que ficou essa boca aqui em cima, ó. Então, eu posso apagar essa parte e fazer de novo. Se tivesse muito forte esse lápis aqui, seria mais difícil de apagar e eu não conseguiria melhorar o meu rascunho. Então, por isso que é tão importante a gente deixar tudo o mais levinho que a gente consegue. Depois, para os dentinhos, a gente vai ter quadradinhos e aquele semicírculo para a língua, ó, um de cada lado. Vai formar um morrinho, ó, um morrinho aqui. Aqui embaixo, o Bob Esponja tem como se fosse uma ondinha, ó, que é do lábio dele aqui embaixo. E aí, a gente já tem a carinha do Bob Esponja pronta. Tem alguns detalhes aqui dentro do rosto dele que é característico de esponja, né? Que é essas elipses aqui, ó. Deixa eu baixar o brilho aqui, senão vocês não enxergam nada. Pronto. Ó, aqui ele tem como se fosse elipses, ó. Algumas maiores, outras menores. E aí, a gente vai variando de tamanho. Faz uma pequenininha, outra maior. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 elipses. Então, para deixar mais ou menos parecido, a gente pode usar essa referência aqui de quantidade, tá? Então, a gente tem uma aqui perto do olho e outra um pouquinho mais para baixo. Depois, a gente tem aqui perto da boca. E do outro lado também, ó. Aqui é legal vocês variarem o tamanho, tá? Dos detalhes, para não ficar tudo igual. Aí, a gente tem uma harmonia aqui no rosto dele. Agora, para a parte de baixo da calça, a gente vai começar fazendo o seguinte. A gente vai dividir essa calça no meio com uma linha. Porque esse retângulo aqui, ele vai dar origem a 2 peças de roupa diferentes, né? A camisa aqui em cima e a parte da calça aqui embaixo. Aqui a gente vai aproveitar a nossa linha guia aqui no meio para fazer os detalhes da roupinha dele, tá? Então, de cada lado dessa linha que tem bem aqui no meio, a gente vai fazer um triângulo, ó, para baixo assim, para fazer a gola da camisa dele. E agora, a gravata, a gente também tem um triângulo aqui, ó. E depois, outro embaixo. E aí, a gente forma a gravatinha. Os detalhes da roupa, a gente vai ter retângulos aqui embaixo. São 3 retângulos, tá? Então, a gente tem um em cada lateral aqui da calça dele. E depois um grande aqui no meio, ó, que vai estar passando por trás da gravata. Vou passar o lápis aqui, só para ficar melhor de a gente enxergar, ó. Pronto. O Bob Esponja tá quase pronto, tá faltando uma coisa, que são aquelas ondinhas aqui em volta dele, né? Vou mostrar para vocês, espera aí. Tem essas ondinhas, ó. Ó. Que é para ele ficar parecendo uma esponja, né? Que ele é de fato. Então, a gente vai reproduzir isso daqui no nosso desenho, tá? E aí, a gente vai fazer em cima dessa linha de rascunho mesmo. Até porque essa parte aqui é o rascunho do nosso desenho. Então, a gente vai fazer em cima dessa linha as ondinhas do nosso Bob Esponja. Não precisa ser bem em cima, pode ser mais do ladinho, se não ficar bem em cima, não tem problema. Aqui embaixo, ó, ele também tem essas ondinhas. E aí, tá pronto o nosso Bob Esponja. O que a gente precisa fazer aqui agora é colocar um chão, para ele não ficar voando. E aí, ele já vai estar pronto.
O Bob Esponja, ele ama água viva, né? Então, também separei uma água viva pra gente desenhar aqui do lado. E aí, a gente já vai estudar a forma dessa água viva também. Ó, aqui tá a água viva. Essa água viva, ela tá nadando, né? Então, quando ela faz o movimento para se deslocar de um lugar para o outro, ela fica mais comprida e depois ela fica mais achatadinha, né? E aí ela vai fazendo esse movimento. Vocês já devem ter visto lá no desenho. E aí, então, aqui ela não tá num formato bem redondinho. Ela tá nesse formatinho aqui, um pouquinho mais de elipse. E aí, então, vocês podem fazer aí como vocês acharem melhor, tá? Mas, basicamente, a gente vai ter, um círculo aqui. Deixa eu botar essa aqui em cima. A gente vai ter um círculo aqui pro corpo da água viva. Depois, aqui embaixo, um retângulo. E mais para baixo, nessa parte aqui de baixo, a gente vai ter elipses. Aqui a gente vai ter 4 elipses bem compridas, ó. Vamos colocar isso aqui no papel? Vamos lá. Vocês podem escolher aí para fazer a composição do jeito que vocês acharem melhor, tá? Dependendo do tamanho que vocês desenharam o Bob Esponja, então vocês podem escolher. Eu vou desenhar aqui em cima, ó. Então eu vou começar fazendo o seguinte: eu vou fazer um semicírculo, depois eu vou fechar esse semicírculo. Eu vou trazer uma linha aqui do finalzinho até o outro lado, ó. E aí, eu tenho o corpinho da água viva. Agora, embaixo, eu vou deixar um espacinho, igual a gente fez aqui na calça do Bob Esponja, para fazer aquele retângulo aqui embaixo, ó. E aí, depois eu vou puxar as perninhas aqui da água viva. E aí, eu vou puxar aquelas elipses bem compridinhas, ó. São 4. Então, vai ter uma do lado da outra. Elas não precisam estar perfeitas aqui, tá? Elas podem estar mais espalhadinhas. Ó, prontinho. Tenho aqui a água viva. Ela tem alguns detalhes, tá? Ela tem um detalhe aqui na esquerda, que é uma elipse. E embaixo, ela tem mais 2, ó. E também, ela tem um brilho aqui desse lado, que a gente pode reproduzir, ó. Pode fazer uma elipse grandona aí também, ó. Que esse brilho, ele não tem um formato muito definido, tá? E aí, a gente tem a água viva ali. E aí, vocês podem fazer uma composição aí, desenhando outras águas vivas, sempre pensando no formato delas, tá? Então, vamos de novo. Um semicírculo. Liga as pontinhas com uma linha. Depois, um retângulo. E aí, depois as elipses aqui embaixo. Lembrando, gente, vou falar de novo que vocês podem pausar o vídeo nas partes que vocês quiserem. E se vocês tiverem dificuldade em algum detalhe, é só voltar o vídeo, assistir de novo, pausar na parte que precisar e depois dar continuidade, tá bom? Prontinho, detalhes feitos. Aqui para um cenário do Bob Esponja, a gente também pode colocar aquelas flores que tem no cenário lá do desenho, ó. Ó, aqui na água viva dá pra ver, ó, que tem essas florzinhas aqui. E também tem bolhas de ar, ó. Essas bolhas a gente pode colocar elas aqui próximo à nossa água viva. Já vamos colocar aqui, ó. E aqui a gente vai variar os tamanhos também, tá? Igual a gente fez nos detalhes aqui do corpo do Bob Esponja. Então, a gente pode ter umas maiores, outras menores. Aqui dentro a gente tem aquele brilhinho. E aí, a gente bota na nossa outra água viva também, ó. E aí, para fazer essas florzinhas, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente começa fazendo um círculo, que é pro miolo da flor. E
E depois, as partes de fora, elas não são muito bem definidas, ó, mas elas lembram muito quadradinhos, ó. Então, eu tenho um quadradinho, depois eu tenho outro, depois eu tenho outro, e eles têm, são 5 pétalas que tem aqui, tá? E esse quadradinho, ele pode ser maior e menor, ele pode variar de tamanho, tá? Então, na hora que vocês estiverem fazendo aí, vocês podem ir variando o tamanho das pétalas, ó. Uma pode ser grande, a outra pode ser menor, outra pode ser um pouquinho mais redondinha. Ó, e pronto. A gente já tem aqui o Bob Esponja e um pequeno cenário ali atrás. Tudo que a gente precisa agora é contornar e depois pintar. A gente não vai colorir o vídeo nesse... a gente não vai colorir o desenho nesse vídeo, mas eu vou contornar ele rapidinho para mostrar para vocês como é que vai ficar, tá? Uma coisa muito importante aqui é o seguinte, quando a gente for contornar o nosso desenho, a gente vai contornar só as partes que são importantes, tá? Então, por exemplo, eu vou começar aqui pelo rosto dele, só para mostrar para vocês, tá? A gente vai começar contornando tudo que tá na frente. Então, por exemplo, o nariz, ele tá na frente dos olhos, né? Então, eu vou contornar esse narizinho aqui. As bochechinhas, elas também estão na frente dos olhos. Então, vou contornar elas. O olho, como tá atrás, ele não tá passando mais ali onde ele tava antes. Então, a gente vai começar a fazer o contorno da bochecha até chegar no olho e para. E depois, a mesma coisa aqui, ó, da bochecha até chegar no nariz e para. Ó, saiu do nariz, chegou na bochecha, saiu do nariz, chegou na bochecha. Então, essas são as partes mais importantes aí pra gente cuidar, tá? Essas linhas aqui, que são as linhas guias do nosso desenho, elas não precisam ser contornadas. Então, eu já até esqueci que elas existem, tá? Eu vou contornar só o desenho mesmo. E depois, todo o resto vai ser apagado. Essa parte aqui de fora do Bob Esponja, lembra que a gente fez tudo retinho, porque a gente estava fazendo o rascunho, né? E aí, depois, a gente colocou o detalhe, que é as ondinhas aqui em volta. O que que eu quero? Eu quero as partes retas ou eu quero as ondinhas? Eu quero as ondinhas, né? Então, eu vou esquecer da parte reta e vou contornar só as ondinhas, ó. Agora que eu já mostrei para vocês essas partes que eram as mais importantes do contorno, eu vou contornar tudo rapidinho e já volto para mostrar como é que ficou. Pronto, agora que o nosso desenho já tá todo contornado, a gente vai apagar. Uma coisa muito importante aqui é o seguinte, dependendo da caneta que tu estiver usando, se tu estiver usando lápis de cor para fazer o contorno, pode ser que borre um pouquinho. Depende até do lápis que vocês usaram para fazer o rascunho, tá? E outra coisa importante é que a tinta da caneta, ela também precisa estar seca, tá? Porque senão tudo isso que eu falei aqui agora pode borrar o teu desenho. Então, tu vai esperar um pouquinho, dar uma secada aqui na tinta da caneta ou da canetinha que tu usou. E aí, só depois, tu vai vir com a borracha e, tadã, vai apagar todos esses excessos que ficaram aqui no desenho, ó. E aí, depois que tu apagar tudo, o teu desenho, ele já vai estar pronto para ser finalizado, tá? Já vai estar pronto para colorir. Olha só como ele fica limpinho, ó. Parece até que foi impresso, o que é bem legal. E aí,
depois que tiver tudo apagadinho, a gente pode começar a pintura, tá? Como eu falei, a gente não vai colorir esse desenho nesse vídeo, porque senão vai ficar muito grande, já tá muito grande. Mas eu tenho umas considerações para fazer, ó. E aconteceu um errinho aqui, que talvez vocês nem percebam, mas foi bom ter acontecido para eu poder comentar, que é o seguinte, ó. Quando eu fui passar a caneta aqui nesse braço, eu me distraí porque eu fui olhar para a câmera para ver se estava focando, e aí passou um pouquinho a linha, ó. O braço ele ficou um pouquinho maior do que o outro. E tá tudo bem, isso pode acontecer, tá? Tu pode se distrair fazendo qualquer coisa, olhando qualquer coisa, ou até mesmo a caneta pode dar uma travadinha aqui na mão na hora de fazer a linha, e aí sair esses errinhos, tá? Isso tudo a gente conserta depois na pintura, não precisa se preocupar com essas coisas, com esses errinhos que acontecerem, tá bom? E outra coisa que a gente esqueceu aqui, no caso eu esqueci, foi de fazer a meia dele, ó. A meia dele é bem fácil, porque são só 3 risquinhos aqui embaixo. Que tu pode fazer, inclusive, com lápis de cor depois, porque esses risquinhos aqui embaixo são coloridos. Então é isso. Foi assim que ficou o nosso Bob Esponja e o nosso pequeno cenário de águas vivas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem, façam, pratiquem bastante. E como eu falei lá no início do vídeo, se vocês tiverem dificuldade em qualquer pedacinho do desenho, pausa o vídeo, volta, olha de novo. E se não der certo, tenta de novo, que eu tenho certeza que vai dar certo com a prática, tá bom? Um grande beijo e até os próximos vídeos.